Vejamos como mover e girar os elementos do modelo no CIP 3D. Para isso, abra o menu Ferramentas na parte superior da interface. Para mover uma seleção de elementos para uma nova posição no espaço, utilizaremos a opção Mover Elementos. Ao clicar nessa opção, aparece a janela Seleção. Nela, ativamos as diferentes caixas indicando o tipo de elemento que queremos mover e clicamos em Aceitar. Agora, selecionamos com o botão esquerdo do mouse cada elemento a mover ou marcamos uma área de captura e clicamos com o botão direito para confirmar. Após a seleção, concluímos a ação clicando com o botão esquerdo sobre o ponto de origem e o ponto que indica a situação final. Se quisermos girar a seleção de um elemento em torno do eixo Z global, utilizaremos Girar elementos no plano XY. Da mesma forma, na janela que aparece ao selecionar a opção, indicamos o tipo de elementos que queremos girar e, após aceitar, o selecionamos com o botão esquerdo. Com o botão direito do mouse, confirmamos a seleção. Depois, com o botão esquerdo, clicamos no ponto onde se pretende colocar o centro de rotação. Em seguida, marcamos os dois pontos que definem o ângulo de rotação. Confirmamos o valor do ângulo de rotação mostrado pelo programa clicando sobre o sinal verde. Quando pretendemos girar uma seleção de elementos em relação a qualquer eixo definido pelo utilizador, utilizamos a opção Girar elementos em torno de um eixo definido por dois pontos. Mais uma vez, ativamos a janela de seleção, o tipo de elementos a girar e o selecionamos com o botão esquerdo do mouse, confirmando em seguida com o botão direito. Agora, indicamos com o botão direito os dois pontos que definem o eixo de rotação. Introduzimos o valor do ângulo de rotação em torno do eixo indicado e validamos a operação clicando no sinal verde. Se executarmos qualquer uma das operações de rotação acima mencionadas numa vista 2D, a rotação é executada no plano da vista. Para isso, selecionamos os elementos a girar com o botão esquerdo, confirmamos com o botão direito e assinalamos com o botão esquerdo os dois pontos que definem o ângulo de rotação. Como última opção, temos Girar elementos no plano XY dado 3 pontos, que utilizamos para girar uma seleção de elementos em torno do eixo Z global com relação à origem indicada pelo utilizador e com um ângulo definido por 3 pontos quaisquer. Mais uma vez, indicamos o tipo de elementos que queremos girar, os selecionamos com o botão esquerdo do mouse e confirmamos a seleção com o botão direito. Em seguida, marcamos o centro de rotação com o botão esquerdo e selecionamos os 3 pontos que definem o valor do ângulo. Finalmente, confirmamos o ângulo de rotação clicando no sinal verde.